Você sabia que pode estar cego financeiramente? As dívidas e os problemas financeiros podem causar vários problemas de saúde. Varia desde um problema cardíaco a distúrbio do sono. Isso acontece porque a incerteza financeira afeta o seu bem-estar e, como consequência, o seu corpo sofre. Todo esse estresse financeiro te impede de construir uma educação financeira saudável, de encontrar uma solução para o seu problema. Acaba dificultando e aumentando ainda mais a situação, fazendo você ficar ainda mais desesperado. Nesse vídeo você aprenderá como lidar com esses problemas financeiros, observando a história de duas mulheres na Bíblia. Iremos aprender com elas como lidar com o estresse financeiro, como lidar com as dívidas sem perder a visão. Olá, eu sou Jéssica Cis, especialista financeira, e você está no canal de Finanças Coração Pro, que ensina a administrar e investir o seu dinheiro de forma prática, rápida e com base em estudo bíblico. Vem comigo aprender a lidar com os seus problemas financeiros? Em 1 Reis, capítulo 17, versículos do 7 ao 16, vemos a história de uma viúva pobre que tinha um filho para cuidar e estava totalmente quebrada financeiramente. Ela estava tão desesperada que para ela a única solução era morrer, porque não tinha mais o que fazer. Ela estava se preparando para fazer a última refeição dela. Então surge um homem de Deus, um profeta, e ele pede para ela um copo d'água. E ela vai lá buscar um copo d'água para dar para ele. No caminho ele vai e grita para ela: "Moça, traz também um prato de comida, alguma coisa para mim comer." Então ela olha para ele e fala: "Olha, eu juro por Deus que eu não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e morrer, porque a situação tá difícil." O profeta olha para ela, escuta aquela situação e fala: "Ok, mas faz para mim também?" Sem noção. Mas enfim, ela podia ter uma reação contrária nesse momento, mas não. Ela vai lá e obedece. E ele fala que Deus não iria deixar faltar alimento na casa dela. E de fato, a Bíblia fala que eles conseguiram viver por muito tempo com aquele punhado de farinha e um pouquinho de azeite, porque Deus multiplicou. A segunda endividada dessa história que iremos analisar está em 2 Reis, capítulo 4, nós iremos ler do versículo 5 ao 7. Lá conta a história de outra viúva pobre, que nesse caso ela tinha 2 filhos para cuidar. O marido dela morreu e deixou ela com muitas dívidas, e os credores estavam cobrando essa dívida. E eles falaram que se ela não pagasse essa dívida, eles iam tomar os filhos dela como escravos. E aí ela, nesse desespero, nessa situação, ela corre atrás de ajuda, e ela vai atrás de um profeta que era amigo do falecido marido dela. O profeta escuta aquele lamento, e aí ele fala: "Ok, mas o que você quer que eu faça?" Essa mulher podia ter respondido de uma forma grosseira, mas ela permaneceu calada. Então o profeta vai e pensa e fala: "Ok, o que você tem em casa?" Ela responde: "A tua serva não tem nada, só uma vasilha de azeite." Então o profeta orienta ela a voltar para casa dela, pedir vasilha emprestado para os vizinhos, se trancar em casa com os filhos e derramar do azeite da vasilha que ela tem em cada um desses potes, até cessar. E o azeite não cessa até acabar a última vasilha. Então ela viu aquele milagre acontecer, e no outro dia ela já corre lá no profeta para contar do que aconteceu. E aí o profeta orienta ela a vender os azeites e pagar as suas dívidas e viver com o resto. Beleza, né? Vimos aqui duas mulheres, duas viúvas endividadas, vivendo numa época de escassez. Tava difícil para todo mundo. E elas, como viúvas, tava pior ainda. Por quê? As viúvas naquele tempo, elas dependiam totalmente da ajuda dos outros. Olhando essas duas histórias com um olhar financeiro, deixando de lado a questão do milagre, e sim olhar a situação de endividamento e a solução, a gente consegue enxergar vários pontos que irão nos ajudar a enfrentar situações de estresse financeiro, de dívidas que possa surgir nas nossas vidas hoje, né? Aprender com essas situações, como nos comportar diante dos problemas financeiros. Primeiro ponto: os problemas podem te cegar mentalmente. Tirando a parte do milagre, a solução dos problemas dela já estava lá, né? Já estava na casa delas, que era os azeites, mas elas não viam como uma solução. Elas até reconheciam que elas tinham azeite, né? Mas elas não valorizavam como tal. Pensa assim, o azeite naquele tempo era uma moeda de troca. Azeite é caro, gente. Então assim, num período de escassez, então, a lei da oferta e demanda continua. Por mais que seja
pouca coisa, elas podiam vender aquele azeite e conseguir um valor alto por ele, né? Conseguir pagar parte da sua dívida ou um plano B para conseguir se manter. Elas já tinham uma possibilidade nas mãos. Elas não enxergavam aquilo como uma solução. Isso muitas vezes ocorre com a gente. Quando a gente está passando por alguma situação financeira, a gente acaba só enxergando o problema, a gente não consegue ver uma solução. Às vezes a solução é simples, mas por estar nesse estresse financeiro, a gente acaba não enxergando uma solução viável. A solução pode estar ali, mas a gente não se sente capaz. Estamos sujeitos a passar pelo dia mal, a passar por altos e baixos, mas a gente não pode deixar que esses momentos venham afetar as nossas reações. Eles não devem dominar o nosso pensamento, as nossas emoções. 2. A pessoa que pode resolver o seu problema é você mesmo. A maioria dos nossos problemas financeiros, nós mesmos conseguimos resolver. Nós somos capazes, basta a gente querer, basta a gente se esforçar para isso. Deus, ele nos dá a oportunidade, nos dá os meios para resolver os nossos problemas. Mas tem coisas na nossa vida que é a gente que tem que fazer. Deus, ele não vai fazer por você, porque ele sabe que você é capaz. A Bíblia fala que em Cristo nós somos fortes, nós temos força para enfrentar todas as coisas. Começa a se enxergar como a solução do seu problema. A questão aqui é você entender que existe uma solução. Muitas vezes a gente fica focado no problema e não para analisar as nossas opções, porque sempre existe. Tem um livro infantil que eu li para Ayla, que ele trazia essa ideia de você analisar se realmente é um monstro, né? Ele mostrava para as crianças, se você acha que tem um monstro debaixo da cama, antes de gritar, de ficar desesperada, olha direitinho, analisa se ele realmente é um monstro. Ele tem rabo de monstro? Ele tem olhos de monstro? Faz a criança enxergar melhor, porque às vezes ela está enxergando que é um monstro, mas na verdade é uma sombra, entende? Então muitas vezes a gente tem que olhar a situação de outro ângulo, olhar a situação com mais detalhe. Porque às vezes a gente acha que é um monstro, mas na verdade não é. E mesmo se for um monstro financeiro, tem como resolver. Hoje em dia, principalmente, que existe N possibilidades da gente fazer uma renda extra, para a gente conseguir mais dinheiro para suprir as nossas dificuldades financeiras. Uma dica legal é você tentar resolver essa situação imaginando que está aconselhando outra pessoa. Às vezes, só de se imaginar fora da situação, você já consegue enxergar uma solução. Tenta enxergar o problema do tamanho que ele é realmente. 3. Não seja orgulhoso. Desabafe com alguém que possa te ajudar. Muitas pessoas passam por uma situação difícil, por um aperto financeiro e têm vergonha, têm orgulho de contar, de pedir ajuda, sabe? De levantar a mão. Se você tentou enxergar uma solução, mesmo assim você não conseguiu, levanta a mão, peça ajuda, compartilha desse problema para alguém que você saiba que vai te ajudar, né? Não adianta nada compartilhar com alguém que é só fofoqueiro, que só quer saber da sua vida e não vai te ajudar em nada. Em uma situação apertada, difícil, uma viúva já foi correndo pedir ajuda. A outra, ela tinha se entregado, ela tinha desistido. Ela estava numa situação difícil, mas ela não foi atrás dos vizinhos, ela não foi atrás de ninguém para aconselhar ela, para ajudar ela. Até que Deus mandou aquele profeta para abençoar a vida dela e dele, né? Jéssica, mas eu tenho vergonha. Engula a vergonha. Vai com vergonha mesmo, sabe? Deus, ele coloca pessoas ao nosso redor como anjos para nos ajudar, para nos aconselhar. Se aproxime de pessoas que você sabe que tem caráter, que tem princípios, que vai saber te aconselhar. Você não vai pedir dinheiro emprestado, até pode pedir dinheiro emprestado, mas às vezes um conselho vale mais do que dinheiro. 4. Não tome nenhuma atitude sem analisar antes. Essas viúvas, elas podiam ter perdido a paciência, tacar a cadeira nesses profetas diante daquela resposta que eles deram e acabar se prejudicando ainda mais. Elas foram pacientes, humildes, e assim elas conseguiram uma solução viável para elas. Muitas vezes, as dívidas, os problemas financeiros nos estressam ao ponto da gente acabar descontando nas pessoas, sabe? Agindo por impulso, tomando escolhas sem pensar e acabar se prejudicando ainda mais. Nem sempre para resolver um problema, para resolver uma situação financeira, o ideal é um empréstimo. Nem sempre, entende?
Não faça nada sem antes analisar a situação. E se obrigue a agir com calma. 5. Mantenha as portas abertas. Não sabemos o dia de amanhã, o mundo dá voltas. Nós precisamos manter as portas abertas. O profeta orientou uma viúva a ir pedir vasilhas emprestadas para os vizinhos. Aqui nós vemos a importância de você manter uma relação saudável com as pessoas, a ter atitudes que não te comprometam, sabe? Não destrua o seu caráter, seus princípios, porque isso pode estragar totalmente a visão das pessoas a seu respeito. Quantas pessoas saem das empresas passando uma imagem negativa, tendo atitudes que denigrem a sua própria imagem? E quantas pessoas eu vi que precisou de uma indicação, solicitou um apoio para entrar numa outra empresa, só que aí a pessoa fala, não, eu conheço a fulano, né? Ele era nervoso, pavio curto, não vou indicar ele não. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, com o nosso falar, porque nós refletimos a Cristo. Ninguém é perfeito, mas os nossos erros são muito mais vistos, são muito mais lembrados. Então procure agir da melhor forma possível. Não deixe que os problemas financeiros moldem as suas ações. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Às vezes a gente vai escorregar, mas o importante é nunca desistir, porque assim você vai conseguir ter mais autocontrole. Não quer dizer que você vai agradar a todos, né? Porque nem Jesus agradou, mas pelo menos você não vai estar fechando portas. 6. Acredite em você. Depois de analisar a situação e enxergar uma solução, olhar o custo-benefício, as consequências dessas ações e viu que, ok, essa é uma solução viável, acredite nela, vai de cabeça, sabe? Essas viúvas ouviram a solução dos profetas e elas acreditaram, elas foram sem medo. Muitas pessoas pensam numa solução, mas ficam com medo e não agem, sabe? E não executam por medo de falhar, por medo de não dar certo. É melhor você tentar e se não der certo, você buscar outro meio para solucionar esse problema, do que você se arrepender e ficar pensando, ai, será que eu deveria ter feito isso? Você analisou, viu que não vai ter um prejuízo maior financeiramente? Tenta e dá o sangue naquilo. Pelo menos você vai ter certeza que você se esforçou, que você fez por onde. E se não deu certo, então vamos tentar outra coisa. 7. Seja generoso. Mesmo numa situação de extremo financeiro, se surgir a necessidade, a oportunidade de abençoar outra vida, e você vê que você pode fazer isso, que não vai te prejudicar muito mais do que você já está, faça. Essas viúvas exercitaram vários princípios importantes. Elas tiveram fé, elas foram obedientes, elas foram pacientes e elas também foram generosas. A primeira viúva, ela estava numa situação difícil, sem ter muito o que comer. E mesmo assim, naquela situação, foi abençoar outra vida. Ela poderia ter negado, mas ela compartilhou, mesmo numa situação apertada. Mesmo numa situação difícil, ela foi generosa. Eu tenho para mim que, por ela ser mãe, ela já estava acostumada com o ato de generosidade. Sabe aquelas mães que deixam de comer para alimentar o filho? Eu olho essa história e eu imagino isso, eu lembro da minha infância. Sabe naqueles momentos difíceis que a gente tem o básico? Minha mãe juntava os filhos, nós somos em 5, ela fazia um mexidão na panela, com tudo que tinha em casa, e alimentava cada um de nós, e comia também, só que comia bem pouco. E na época, a gente achava incrível aquilo, a comida era bem mais gostosa, porque era um momento em família. Hoje eu consigo ver que era um momento difícil financeiramente, mas na época eu adorava comer na panela com a minha mãe. E mesmo numa situação assim, numa situação apertada, se alguém passava na rua pedindo para ela alimento, alguma coisa, ela não deixava de dar uma comida. Entende? Então, assim, eu aprendi esses princípios de generosidade com a minha mãe. E isso faz toda a diferença. Passamos algumas dificuldades, mas nunca nos faltou o alimento, nunca nos faltou o amor, nunca nos faltou o exemplo, os princípios, entende? Não use de desculpas. Eu tô quebrado financeiramente, não posso ajudar, não posso abençoar. Se você pode abençoar, se você tem condições e não vai te prejudicar, abençoe. Porque a Bíblia fala que o generoso prosperará.
Mas ó, eu tô falando para você analisar cada situação, porque não adianta você ser generoso e se prejudicar financeiramente. Ser generoso com o que você não tem. A gente não é obrigado a dar nada para ninguém, a gente não é obrigado a nada. É uma opção. Você analisa a situação, veja se você, né? Se você não pode, ok. Você tem que analisar cada caso. Tô falando pra você ser generoso, não para ser trouxa. Entende? Tem uma diferença. Tem que ter um equilíbrio. Então é isso. Situações complicadas vão surgir mesmo. Você tem que analisar, não deixar que elas molde as suas atitudes, molde os seus sentimentos e sim lidar com ela da melhor forma possível. Aqui foram algumas dicas que a gente aprendeu com as histórias dessas duas mulheres endividadas na Bíblia, mas tem N formas da gente lidar com os problemas financeiros. Terá mais vídeos aqui no canal sobre o tema. É normal olhar e não enxergar uma solução, mas saiba que existe uma solução. Tem um jeito de resolver, né? Você só precisa enxergar. Não perca a sua saúde física. Não deixe que os problemas financeiros ocupem espaço nesse nível na sua vida. Eu reforço aqui a importância de um planejamento financeiro, né? Você tem controle, você administrar a sua vida antes do problema chegar. Mas se o problema já chegou, também tem como solucionar. Talvez no começo você terá que se obrigar a se acalmar. Tudo bem, se obrigue mesmo. Calma, Jéssica. Você tá ficando desesperada, aí você tá pensando muito no problema. Entender os seus sentimentos, os seus pensamentos e começar a cuidar deles. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreva no canal, curta, porque isso abençoa muito a minha vida. O YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai encaminhar para mais e mais pessoas. E se você está passando por alguma dificuldade financeira e que você não está conseguindo enxergar uma solução, deixa aqui nos comentários que eu posso tentar te ajudar.